Obrigado pela atenção de todos mais uma vez. Meu nome é Fernando Pinho Esteves e eu vou dar a última aula do nosso bloco de aulas de cirurgia vascular. Essa aula aqui, a gente vai falar de dois temas bastante importantes, que são os aneurismas arteriais e a isquemia cerebral extracraniana. Então vamos começar a falar dos aneurismas arteriais, que são essas doenças que a gente está vendo aqui. Então temos 3 exemplos: um aneurisma de aorta abdominal numa arteriografia, nesse aqui. Aqui 2 aneurismas de hipoplítea, trombosado à direita, trombosado à esquerda, pérvio à direita. E aqui um grande aneurisma de aorta abdominal, paciente com 12 centímetros de aneurisma numa tomografia. Então vamos começar com um exercício didático propondo uma questão e vocês vão tentar resolver isso mentalmente e avaliar como que seus conhecimentos mudaram ao final da aula. Então, questão de 2015, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, homem de 71 anos, assintomático com antecedentes de hipertensão e tabagismo. Em consulta anterior de rotina foi encontrada massa abdominal pulsátil e expansível em mesogastro com limites mal definidos. Após a realização de ultrassonografia de abdômen, o paciente retorna com laudo mostrando aneurisma fusiforme de aorta abdominal infrarrenal, com 4 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de extensão. Qual é a melhor conduta diante desse achado? Então, alternativa A, encaminhar para angiotomografia de aorta e agendar retorno ambulatorial em 1 semana. B, encaminhar ao hospital de referência em caráter de urgência. C, encaminhar para a ultrassonografia de aorta abdominal para uma nova consulta em 6 meses. E D, encaminhar para a angiorressonância de aorta com nova consulta em 3 meses. Tentem resolver mentalmente, no final a gente volta nessa questão. Como que a gente vai conceituar aneurisma? Então, aneurisma é uma dilatação permanente e localizada de uma artéria, tendo pelo menos 50% de aumento comparado ao diâmetro normal esperado para a artéria em questão. Então, uma artéria que ela tiver mais de 50% num ponto bem determinado de aumento do seu diâmetro em relação ao diâmetro normal, você já considera isso um aneurisma. E se não for localizado, se for um aumento difuso, a gente chama isso de arteriomegalia. E no caso... Perdão. E no caso de aumentos, de um aumento menor que 50%, você chama isso de ectasia. Então, aneurisma é um aumento localizado de pelo menos 50% de diâmetro em relação ao diâmetro normal. Qual que é a epidemiologia dos aneurismas de aorta abdominal infrarrenais, que são os principais que a gente vai conversar nessa aula? Representam 80% de todos os aneurismas de aorta, tem uma incidência de 3 a 117 casos por cada 100 mil habitantes ano, nas diferentes casuísticas. 2 a 5% de todos os homens com mais de 60 anos têm aneurisma de aorta. É 2 a 6 vezes mais comum em homens, é 2 a 3 vezes mais comum nos brancos. Quais são os principais fatores de risco? Tabagismo, idade avançada, sexo masculino, DPOC, insuficiência coronariana, história familiar. Quais são as diferentes etiologias para os aneurismas de aorta? Então, a principal é a degenerativa, que antes se chamava de aneurisma aterosclerótico. Representa a maioria, é a principal etiologia no nosso meio, mais de 90% dos casos. E sabe-se que, em nível tecidual, você tem fatores teciduais que inibem elastases e elastases teciduais. Quando se há um desequilíbrio nesses 2 fatores, principalmente por conta de deficiências genéticas na inibição dessas elastases, você tem uma predominância na atividade de elastase e você tem uma maior degeneração da parede do aneurisma, favorecendo a dilatação aneurismática. Esse mecanismo não é muito bem conhecido, mas em linhas gerais, essa é a teoria que predomina. Outra etiologia são os aneurismas inflamatórios. Então, os pacientes com aneurisma inflamatório, eles têm aneurismas com uma grande capa inflamatória em cima do retroperitônio, em cima da capa do aneurisma, representam 4 a 10% dos aneurismas de aorta abdominal infrarrenal, e não sabe muito bem por que eles acontecem, mas existe uma teoria de mecanismos autoimunológicos na sua gênese. Outra etiologia são os aneurismas infecciosos, que mais antigamente eram chamados de aneurismas micóticos, porém esse não é um termo muito bom, já que
o principal agente infeccioso ele é bacteriano e não fúngico. Nesses aneurismas, você tem uma destruição da camada média por processos infecciosos contíguos na parede do aneurisma, principalmente por germes gram-negativos. E outra etiologia são os aneurismas congênitos, então pacientes que nascem com defeitos inatos na sua parede arterial e que cursam com dilatação e formação de aneurisma. Qual que é o quadro clínico dos aneurismas? Então, a grande maioria é assintomático. Então, muitas vezes, o diagnóstico dessa doença ele é feito baseado num exame de imagem que o paciente fez por um outro motivo. Porém, esses pacientes eles podem referir a presença de massas pulsáteis, seja porque eles palparam, seja porque algum médico palpou e falou para eles. Outro quadro clínico que pode acontecer é a dor. Essa dor, muitas vezes, ela é uma dor incaracterística, leve, em epigastro ou região lombar, por conta da presença daquele aneurisma fazendo compressão nas estruturas ao redor. Porém, essa dor ela pode ser de forte intensidade. Quando ela for de forte intensidade, tem que se pensar em algumas coisas. Primeiro, ruptura. Segundo, expansão rápida. Então, o paciente ele pode ter uma expansão do aneurisma e essa expansão, esse esgarçamento das fibras daquela parede, muitas vezes é acompanhado de dor. Ou aneurismas inflamatórios ou aneurismas em que você tem corrosão das vértebras devido a um grande tamanho. Então, esses aneurismas, nessas situações, você pode ter uma dor que é um pouco maior do que o normal. Que complicações a gente tem nos aneurismas e que nos obriga a propor tentativas de tratamento em determinados casos? Então, a principal é a ruptura. Então, a ruptura, ela ocorre como sintomatologia, uma dor aguda, muitas vezes acompanhada de hipotensão. 80% dos aneurismas de aorta rompem para retroperitônio. Outros rompem para peritônio livre, podem romper para duodeno ou outras vísceras ocas, ou romper para veia cava e formar uma fístula arteriovenosa, que a gente tem uma tomografia com uma ruptura de um aneurisma de aorta. Vocês veem aqui o rim direito e o rim esquerdo rechaçado com um grande hematoma que você acaba perdendo a continuidade com o músculo psoas. E aqui um hematoma de retroperitônio, uma equimose num paciente com aneurisma agudo. Então, a mortalidade da ruptura é altíssima, chega a 80% na fase aguda, e por conta disso é que você tem que indicar o tratamento para o aneurisma de aorta a partir de certo diâmetro, que a gente vai conversar. Que outras complicações a gente pode ter dos aneurismas de aorta abdominal? Embolização distal. Então, a gente sabe que o aneurisma de aorta, você tem aqui a luz, onde está passando o contraste, e você tem trombos murais. Esses trombos murais, eles podem embolizar e você ter uma obstrução de uma artéria distal. Trombose venosa, então aneurismas de aorta grandes com aneurisma de ilíaca associado podem comprimir a veia e levar a uma trombose venosa. E, além de outros sintomas compressíveis que podem acontecer em aneurismas muito grandes, como hidronefrose, saciedade precoce, náuseas e vômitos, trombose venosa ou edema de membros inferiores associado. No diagnóstico, o que é importante na história e o exame físico? Então, primeiro, perguntar se esse paciente tem história familiar, se ele refere, fazer uma boa palpação abdominal. Qual que é a taxa de diagnóstico que a gente tem com história e exame físico dos pacientes? Ela guarda uma correlação com o diâmetro do aneurisma. Então, pacientes que têm um aneurisma de 3 a 3,9 centímetros, em geral, se você fizer uma história e palpar a barriga desse doente, a sua taxa de diagnóstico, depois confirmada por exame de imagem, é de 29%. Nos aneurismas de 4 a 4,9 centímetros, 50%. Nos aneurismas com mais de 5 centímetros, mais de 75%. Isso aqui mostra muito bem para a gente porque é importante palpar a barriga desses pacientes. Se você fizer uma boa palpação abdominal e tirar uma boa história, você vai detectar 75% dos aneurismas, que são a faixa, você vai detectar 75% dos aneurismas que têm indicação cirúrgica, que é a importante faixa de população que você tem que pegar. A ultrassonografia é um outro exame que pode ser muito bem utilizado. Ele é um ótimo exame para screening e para acompanhamento de aneurismas pequenos. Então, você tem lá um aneurisma o paciente fez um ultrassom, veio um aneurisma de 3,5, 4 centímetros,
Você pode acompanhar esse aneurisma com ultrassom a cada 6 meses e a partir do momento que ele chegar em 5 centímetros, 5,5 centímetros, você passa para um exame de maior poder diagnóstico, como, por exemplo, uma angiotomografia. Então, qual que é o melhor exame para você avaliar os pacientes com aneurisma de aorta? É a angiotomografia. Ele é o padrão ouro, ele define muito bem os limites do aneurisma, os ramos da aorta, as distâncias que esses ramos têm dos diferentes do aneurisma, acometimento de artérias ilíacas, se você tem trombose parcial ou não do aneurisma. E todas essas informações são muito importantes para você programar o tratamento cirúrgico desse paciente e para avaliar se ele tem indicação cirúrgica. É um exame que tem a desvantagem de usar contraste nefrotóxico e expor o paciente à radiação ionizante, porém, ele dá uma qualidade de imagem muito boa. Então, a gente tem aqui 2 imagens, um corte de uma tomografia com um aneurisma de aorta, e aqui uma reconstrução de uma angiotomografia mostrando um grande aneurisma de aorta, com uma grande tortuosidade, calcificação parietal. Então, observem a riqueza de detalhes que esse exame proporciona para a gente. Outro exame que pode ser utilizado é a ressonância nuclear magnética, ou a angiorressonância. Tem uma precisão semelhante à tomografia, porém com a vantagem de não usar contraste iodado e não expor o paciente à radiação ionizante, apenas a um campo magnético. Como desvantagem, tem um custo mais elevado, é um exame que demora mais para ser feito num ambiente mais claustrofóbico, então é um exame que a gente muitas vezes acaba indicando mais para pacientes que têm alguma alergia a contraste propriamente do que como primeira opção. Aqui, imagens de ressonância nuclear magnética, então vocês veem uma boa qualidade de imagem com uma boa definição dos aneurismas. A ortografia é um exame que pode ser utilizado também, porém que na prática clínica a gente apenas o realiza quando vai propor algum tratamento cirúrgico endovascular para os pacientes. Então, trata-se de um exame que é uma endoluminografia isolada, então não se presta para avaliação do diâmetro exato do aneurisma, então você só consegue ver por onde passa contraste, você não consegue mensurar qual que é o diâmetro, qual que é a espessura dos trombos murais daquele aneurisma. É um exame que usa uma quantidade de contraste maior e que tem uma maior invasividade em relação a uma tomografia e que não tem acaba não tendo muito lugar no diagnóstico desses pacientes, e sim apenas no tratamento endovascular, quando se vai fazer uma conduta endovascular para esses aneurismas. Então, aqui uma ortografia, 2 ortografias, então, cateterização da ilíaca comum direita, e aqui injeção de contraste e o exame, mesma coisa desse lado, agora pela ilíaca do lado esquerdo. Então, qual que é a história natural dos aneurismas de aorta e de que maneira a gente indica a cirurgia para os pacientes com aneurisma de aorta? Então, você tem que pensar que o aneurisma ele tem uma tendência de crescimento e quanto maior for o seu diâmetro, maior é a chance dele romper. Então, sabe-se que o maior risco de rotura ele ocorre em aneurismas maiores que 5 a 5,5 centímetros. Existe essa dúvida na literatura, você tem serviços que indicam o tratamento a partir de 5 centímetros, serviços que indicam a partir de 5,5 centímetros. Em linhas gerais, o que é mais clássico, o que é mais aceito, o que vocês têm mais chance de acertar as questões se vocês tiverem como parâmetro, é o diâmetro de 5,5 centímetros. Porém, alguns serviços, e isso pode ser questão de prova, podem advogar 5 centímetros como diâmetro. Então, alguns serviços também defendem a indicação do tratamento quando você tiver um diâmetro maior que 4,5 centímetros em se tratando de mulher. Por quê? Porque, teoricamente, uma aorta da mulher ela é menor que a aorta do homem. Então, um aneurisma de 4,5 centímetros numa mulher poderia equivaler a um aneurisma de 5,5 centímetros num homem em termos de gravidade. Então, isso são dúvidas da literatura e são diferenças de opinião nos diferentes serviços. Então, indica-se a cirurgia quando esse aneurisma tem mais que 5 a 5,5 centímetros, podendo se defender 4,5 para mulheres, ou quando você tem um crescimento maior que meio centímetro em 6 meses em 2 exames de mesmo poder diagnóstico. Você tem 2 tomografias com intervalo de 6 meses. Em uma tomografia
tem 3,5 centímetros, na outra tem 4,5, você teve 1 centímetro em 6 meses. Então, quando você tiver mais que meio centímetro em 6 meses, você pode indicar o tratamento cirúrgico. Ou aneurismas menores com embolização distal prévia. Então, você tem um aneurisma de 4 centímetros, porém ele teve uma embolização e entupiu uma artéria de perna. Você pode indicar tratamento cirúrgico para esse paciente. E como se opera o aneurisma de aorta? Você tem várias técnicas, você tem a cirurgia aberta e você tem a cirurgia endovascular. No campo da cirurgia aberta, o que consiste? Você fazer um acesso cirúrgico desse aneurisma, isolar esse aneurisma proximal e distalmente e fazer uma substituição desse aneurisma com um enxerto de prótese de Dacron, que geralmente é o material empregado. Então, esse procedimento ele pode ser feito por laparotomia ou por via extraperitoneal. Então, para a realização desse procedimento, você é um controle proximal e distal dessas artérias, você substitui essas artérias por uma prótese de Dacron e você exclui esse aneurisma da circulação. Então, aqui 2 exemplos, um enxerto aorto-aórtico e um enxerto aorto-bifemoral com revascularização da artéria ilíaca interna, que deve-se sempre preservar pelo menos uma delas. Aqui, passo a passo, uma laparotomia, você isolamento do aneurisma, abertura após o clampeamento proximal e distal, abertura do aneurisma e a substituição com uma prótese de Dacron bifurcada. Então, no caso da via extraperitoneal, o acesso cirúrgico ele é lateral. Então, você olha o aneurisma de lado. Então, aqui está uma imagem de como é feita a incisão operatória. Então, aqui o aneurisma visto de lado, isolamento proximal e distal, e aqui após a substituição com uma prótese de Dacron bifurcada. Uma outra técnica que é mais recente, que vem cada vez mais ganhando campo no nosso meio e na literatura, é o tratamento através da cirurgia endovascular. Você faz uma liberação de uma endoprótese através de um acesso femoral e você não chega a retirar o aneurisma, porém você exclui o aneurisma da circulação. Aquele aneurisma ele deixa de ser pressurizado e ele deixa de crescer e muitas vezes regride o seu diâmetro e passa a ser, o sangue passa a não mais o pressurizar, transferindo essa pressão para as paredes da prótese. Então aqui a gente tem um vídeo esquemático. Então você tem aqui um aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, você tem uma distância entre a renal e o início do aneurisma que nas próteses tem que variar de 1 a 1,5 centímetros atualmente, que é a liberação do corpo principal, através de um acesso femoral. Com outro acesso, você cateteriza o contralateral, libera uma outra prótese no lado contralateral. Essa aqui é uma prótese de configuração trimodular, então ela tem 3 peças. Então, uma nova peça vai ser colocada do lado onde já entrou o corpo principal. Que é o que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Isso. Ao final do procedimento, é feita uma dilatação para acomodamento dessa prótese, que é o que a gente vê aqui. E esse aneurisma ele passa a ficar excluído da circulação e tratado do ponto de vista hemodinâmico. Então, aqui, alguns exemplos. Então, uma ortografia no ato do tratamento endovascular. Então, você já fez as medidas pela tomografia, você faz a ortografia, confirma as suas medidas e o tratamento com a liberação da endoprótese. Então, uma curiosidade, uma artéria polar que foi fechada após o tratamento dessa prótese. Aqui outro exemplo, mesma coisa, a ortografia, e aqui após o tratamento com uma endoprótese bifurcada. Então, quais são as complicações pós-operatórias? Isso é importante ter em mente, porque muitas vezes pode ser questão de prova. Então, óbito, menos que 5%. Infarto agudo do miocárdio, 2 a 8%, sendo a complicação que dá maior mortalidade. Insuficiência renal aguda, a complicação mais comum, porém não é a mais associada à mortalidade, 5 a 12%. Pneumonia, 5%, TVP, 8%.
AVC 1%, isquemia intestinal 1 a 2%, isquemia medular menos que 1%. Bom, a gente falou do aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, que é o principal. Vamos falar de um outro aneurisma que é muito importante, que é o aneurisma de Popliteia. Então, o aneurisma de Popliteia é o principal aneurisma de artéria periférica, representa 70% dos aneurismas periféricos, tem a sua incidência em pico na 6ª década de vida e é muito mais comum no sexo masculino em relação ao feminino, numa proporção que chega a 30:1. Essas estatísticas são importantes, principalmente para a prova. 50% dos pacientes que têm aneurisma de Popliteia, nesse paciente esse aneurisma ele é bilateral. E 37% dos nossos pacientes que têm aneurisma de Popliteia também têm um aneurisma de aorta. Então, isso é uma estatística muito importante para esses pacientes. Aqui a gente tem 2 imagens, um corte tomográfico com um aneurisma de artéria poplítea direita e aqui um acesso cirúrgico de uma artéria poplítea dilatada. A grande maioria desses aneurismas é aterosclerótico, então é a mesma etiologia do aneurisma de aorta abdominal, porém uma outra etiologia que a gente tem nesse território é a chamada síndrome do aprisionamento da poplítea, que são más formações músculo-tendíneas na região do cavo poplíteo, que podem cursar com compressão da artéria poplítea e isso pode levar a um aneurisma associado a essa compressão. 1/3 dos aneurismas de Popliteia são assintomáticos, porém, o principal sintoma são sintomas de insuficiência arterial crônica devido a embolizações prévias. Então, os aneurismas de Popliteia, eles têm uma taxa de embolização assintomática muito grande. Então, muitas vezes você pode fazer um diagnóstico de aneurisma de Popliteia e na investigação clínica esse doente já tem 1 ou 2 artérias fechadas na sua periferia e ele tem sintomas de insuficiência arterial crônica já, além do aneurisma de Popliteia. Outros sintomas são compressão de estruturas vizinhas, pode ser um edema por uma compressão venosa ou uma compressão de nervos na região do cavo poplíteo. As principais complicações. A principal complicação do aneurisma de Popliteia que leva o paciente ao pronto-socorro é a trombose. Então, os pacientes que têm aneurisma de Popliteia, eles podem evoluir com embolizações distais e esse aneurisma diminui o seu deságue e pode trombosar de uma hora para outra. 30% dos pacientes que têm aneurisma de Popliteia trombosado podem evoluir com perda do membro. Apesar disso, a embolização distal silenciosa ela é muito comum. Porém, o paciente pode ter uma embolização distal e chegar num quadro de insuficiência arterial aguda no pronto-socorro, sem trombosar o aneurisma. Também é outra urgência. Rotura vem em 3º lugar, muito mais incomum, não é tão comum quanto no aneurisma de aorta. E compressão de estruturas vizinhas, como eu já falei. Diagnóstico. A história clínica dá bastante informação, principalmente sintomas de insuficiência arterial crônica por embolizações prévias. E o exame de pulsos é de grande valia nesse diagnóstico. Quem palpa um pulso poplíteo de um paciente com aneurisma de Popliteia nunca mais esquece como é a palpação desse pulso. Então, ele é um pulso muito amplo, é um pulso muito cheio e é muito fácil de palpar. Além disso, os pacientes podem ter alterações de pulsos distais por conta de embolizações prévias que eles vão desenvolvendo ao longo da vida. O exame na propedêutica armada, o ultrassom Doppler é um exame que ajuda bastante, é muito bom para fazer o diagnóstico, consegue avaliar muito bem o diâmetro da artéria, bem como o leito distal. Outros exames são a tomografia, que ela tem uma maior, na avaliação do diâmetro do aneurisma e da sua relação com as estruturas ao redor, uma boa qualidade de imagem. Então aqui a gente tem aquela mesma imagem de uma tomografia com um aneurisma de Popliteia bilateral, desse lado pérvio, do lado esquerdo trombosado. E a gente tem também a arteriografia. Lembrando que a arteriografia é o mesmo raciocínio para o aneurisma de aorta. Ela é uma endoluminografia, então ela não avalia muito bem o diâmetro total do aneurisma, apenas no local onde está passando o contraste. Porém, é um exame muito bom para você fazer uma avaliação de leito distal do aneurisma. Então, quando você lança a mão da arteriografia, você, apesar de não conseguir avaliar bem o diâmetro, o leito distal para revascularização você vai conseguir avaliar com muita qualidade. Qual que é a indicação do tratamento? Então, qualquer aneurisma com mais de 2 centímetros ou
os aneurismas sintomáticos. E que opções cirúrgicas a gente tem? Temos os enxertos de revascularização, por via medial ou via posterior, e o tratamento endovascular com stent revestido. Então, você pode fazer uma incisão cirúrgica, dissecar esse aneurisma e substituir ele por um enxerto, ou você pode colocar um stent revestido por dentro desse aneurisma e excluir esse aneurisma da circulação, excluindo consigo todas as possíveis complicações que podem acontecer por causa do aneurisma. Bom, terminando essa parte de a doença aneurismática, vamos falar um pouquinho só de uma doença muito importante, que vocês vão se deparar com muita questão, que é a dissecção de aorta. Qual que é o conceito de dissecção de aorta? É a separação das camadas da parede aórtica pelo sangue extraluminal que penetra na parede através de uma fratura de íntima. Então, essa imagem aqui define muito bem o que é uma dissecção de aorta. Então, você tem uma fratura na íntima, esse sangue penetra entre a camada íntima e a adventícia, e você tem uma dupla luz que pode se prolongar por segmentos variados da aorta tóraco-abdominal. Ela pode ser classificada, tem duas classificações morfológicas dela e uma classificação de acordo com o tempo em que é feito o diagnóstico. Então, a gente considera uma dissecção de aorta aguda quando o diagnóstico é feito com menos de 14 dias da dissecção, do início da dissecção, ou crônica quando ele é feito com mais de 14 dias. Quanto à morfologia, a gente tem a classificação de DeBake e a classificação de Stanford. A classificação de DeBake divide as dissecções em dissecções tipo 1, quando a dissecção se inicia na aorta ascendente e se prolonga para a aorta descendente. Tipo 2, quando ela é restrita à aorta ascendente. Ou tipo 3, quando ela é restrita à aorta descendente. Outra classificação é a classificação de Stanford. Na classificação de Stanford, só a maior importância é onde se iniciou a dissecção. Então, o Stanford A, ela junta no grupo todas as dissecções com início na aorta ascendente, englobando o tipo 1 e 2 de DeBake, e o Stanford B, todas as dissecções com início na aorta descendente, que é o tipo 3 de DeBake. Quais são os sinais e sintomas dessa doença? Então, o principal, o mais importante, o que é mais comum, a dor. É uma dor súbita, insuportável, que tem origem no início da dissecção e irradiação no sentido da dissecção. Então, por exemplo, é uma dor nas dissecções tipo A, é uma dor retroesternal, e nas dissecções tipo B, muitas vezes torácica, em região interescapular. Sendo que quando você tem início da dissecção na aorta ascendente e progressão para a aorta descendente, muitas vezes essa irradiação é referida pelo doente. Além disso, sudorese, náuseas, vômitos e síncopes são bem evidenciados nesses pacientes. E nas dissecções tipo A, um sopro diastólico em fase aguda no foco aórtico muitas vezes pode evoluir. Exames diagnósticos, pode-se usar o ecocardiograma, dá uma boa avaliação em aorta ascendente e crossa da aorta, bem como na função valvular do coração, que pode se alterar muito na dissecção. Tomografia computadorizada é o padrão ouro, é a melhor qualidade de imagem, é aquela que te dá mais subsídio para propor um tratamento cirúrgico para esse paciente. Angiorressonância e a ortografia também são exames que pode se lançar a mão. Quais são as complicações da dissecção da aorta? Então, primeiro, rotura ou dilatação da falsa luz. Então, a falsa luz, ela tende a dilatar, tanto na fase aguda quanto na evolução da fase crônica, e pode ou não romper. Então, isso é uma complicação. Tamponamento cardíaco, geralmente nas dissecções tipo A, se você tiver uma dissecção retrógrada, você pode evoluir com tamponamento cardíaco. Geralmente isso é uma complicação, na grande maioria das vezes, associada ao óbito. Lesão do aparelho valvular aórtico, então uma insuficiência aguda da válvula aórtica, ela está muito associada com dissecções tipo A. E obstrução completa ou parcial dos ramos da aorta, determinando sintomas de acordo com o ramo que esteja obstruído. Então, coronárias, uma insuficiência coronariana. E esse é um doente de difícil diagnóstico, porque ele chega com dor torácica, ele chega com alteração eletrocardiográfica
e ele chega infartando. Só que ele não está infartando por uma oclusão aterosclerótica ou uma trombose de coronária. Ele está infartando porque uma dissecção dissecou o ósseo da coronária dele. Muitas vezes esse diagnóstico diferencial faz toda a diferença no tratamento que vai ser dado para o paciente. Troncos supraórticos, pode desenvolver um AVC, uma insuficiência arterial aguda de membros superiores. Artérias intercostais ou lombares, o paciente pode evoluir com isquemia medular. Tronco celíaco e mesentérica, um abdômen agudo vascular. Artérias renais, uma insuficiência renal. Artérias ilíacas, insuficiência arterial de membros inferiores. Qual que é o tratamento? Inicialmente, para todos os pacientes, monitorização em UTI, tratamento da dor, redução da pressão e redução da força de contração, com a medicação que você precisar lançar a mão para levar isso daí. Beta-bloqueador, nitroprusiato de sódio, você precisa diminuir frequência cardíaca, diminuir pressão, para diminuir a progressão da dissecção e muitas vezes controlar a dor do doente. De acordo com o tipo, no tipo A agudo, o tratamento é sempre cirúrgico. Tipo B agudo, não complicado, tratamento clínico, muitas vezes você vai observar, controlar a pressão desse doente e essa dissecção vai se estabilizar sem desenvolver nenhuma complicação. E no tipo B agudo, o tratamento complicado, o tratamento é cirúrgico. Então, se você tiver uma dilatação da aorta maior que 6 centímetros ou alguma obstrução de ramo vital da aorta, você tem indicação de tratamento cirúrgico do doente. Bom, vamos passar para a segunda parte da aula, que é a isquemia cerebral extracraniana. Então, a gente vai falar dos efeitos que podem acontecer por conta de obstruções como essa estenose de artéria carótida interna do paciente. Vamos começar da mesma forma que a gente tem feito em todas as aulas, com uma questão para testar os conhecimentos que vocês têm. Então vamos começar com essa questão de 2006 da Unifesp. Uma paciente de 80 anos com hipertensão e dislipidemia, avaliada pelo médico clínico que detectou sopro cervical e solicitou ultrassonografia das artérias carótidas. Foi detectada uma estenose de 60% da artéria carótida interna, confirmada por angiotomografia. Qual a melhor conduta? Alternativa A, endarterectomia. Alternativa B, clopidogrel 75 mg dia. Alternativa C, AS 100 mg dia. Alternativa D, angioplastia carotídea com stent. Alternativa E, pentoxifilina 400 mg 2 vezes ao dia. Tentem resolver mentalmente, no final a gente volta. Então vamos falar do AVC, que é a principal doença que a gente vai tentar evitar nos pacientes com isquemia cerebral extracraniana ou com obstrução de artérias cervicais. O AVC é uma doença que tem uma incidência de 150 casos por 100 mil habitantes por ano. É a terceira causa de óbito na população. É a segunda causa de óbito entre as moléstias cardiovasculares e é a primeira causa de óbito de origem neurológica. Só por isso a gente já consegue inferir que é uma doença que tem um importantíssimo impacto socioeconômico no nosso meio atualmente. Quais são as etiologias para o paciente desenvolver obstruções das artérias carótidas? Então, a principal, a preponderante, a mais importante é a aterosclerose. Então, o mesmo princípio que a gente já viu na aula de insuficiência arterial crônica, os pacientes podem desenvolver obstruções no território carotídeo e vertebral. Porém, outras causas também podem levar a isso. Arterite de Takayasu, que é uma vasculite, displasia fibromuscular, que é uma doença que pode acometer as carótidas, é mais comum nas artérias renais, aneurismas de carótida, dissecções de carótida, kinking, que é um acotovelamento de carótida, embolias de origem cardíaca, tumores no pescoço e radioterapia. Irradiação cervical pós-tratamento de tumor pode levar à obstrução carotídea. Aqui a gente tem uma foto de um aneurisma de carótida com grande acotovelamento da artéria carótida interna. Bom, a aterosclerose é a causa mais frequente de AVC e AIT, ataque isquêmico transitório, em pacientes com lesões das artérias extracranianas. Então, quais são as artérias mais acometidas por isso? Principal, disparada, bifurcação carotídea. Depois a artéria carótida comum, depois a artéria subclávia e, por fim, a artéria vertebral. Eis aqui uma arteriografia com uma estenose grande, uma estenose significativa da artéria carótida interna na porção proximal e do bulbo carotídeo. E como que é a fisiopatologia? Por que um paciente que tem uma estenose de carótida, uma placa na carótida, pode evoluir
com sintomas de isquemia cerebral. A gente tem alguns fatores para isso acontecer. Então, você pode ter um estreitamento de fluxo devido a um crescimento da placa. Você pode ter um acidente intraplaca levando a esse estreitamento. Você pode ter uma microembolização de uma placa de ateroma. Você pode ter uma microembolização de trombos murais formados em acidente de placa e você pode ter uma trombose de carótida. Deixa eu explicar um por um para vocês verem. Então, a gente tem aqui a bifurcação carotídea. Então, você tem uma obstrução por placa. Essa obstrução, ela pode ir crescendo, crescendo, crescendo. E em um dado momento, ela estreitar ao ponto desse estreitamento você ter sintomas. Além disso, você pode, numa placa pré-existente, ter um acidente intraplaca, então uma hemorragia intraplaca, essa placa aumentar de tamanho e você ter sintomas por causa dessa restrição de fluxo. Essa placa, ela pode fragmentar um pedacinho e embolizar, isso vai entupir alguma artéria intracraniana e o doente pode ter sintomas por causa disso. Além disso, você pode ter um acidente de placa, formar um aglomerado de plaquetas e uma formação de uma coagulação nessa região e soltar um pedacinho desse coágulo, entupir lá em cima e ter um acidente vascular cerebral. Ou, devido a uma obstrução ou um acidente de intraplaca ou qualquer um desses fatores, ter uma oclusão abrupta e você fazer o diagnóstico com esse paciente já com a carótida fechada, sem muita coisa para se fazer. Que é o que a gente vê nessa angiotomografia, uma oclusão da artéria carótida interna num paciente que chegou com um AVC agudo no pronto-socorro. Quais são os quadros clínicos que podem decorrer dessas alterações que eu coloquei aqui para vocês? Então, de acordo com o território acometido, no território carotídeo, os pacientes podem ter sintomas visuais, então, amauroses ou hemianopsias, cefaleia crônica, uma sonolência, deterioração mental, hemiparesias e hemiplegias, e aí isso vai ser variável e com gravidade variável, de acordo com o território acometido. Já no território vértebro-basilar, que sintomatologias? Diplopias, disartrias, disfasias, desequilíbrios, distúrbios visuais, nistagmo e ataxia. São sintomas que podem decorrer de lesões isquêmicas nesses diferentes territórios. De acordo com o tempo de evolução e a recuperação do doente, independente do território acometido. Como que a gente classifica de acordo? Isso é uma a gente pode dizer que isso é uma gravidade do evento isquêmico. Então, a gente tem o ataque isquêmico transitório, que é aquele que o déficit ocorre, desaparece em menos de 24 horas e não deixa sequelas, seja elas tomográficas, seja elas clínicas. O AIT em crescendo, que são AITs consecutivos. Então, muitas vezes a gente encara isso como uma urgência vascular, porque a gente sabe que esse paciente tem um risco grande de poder desenvolver um AVC a qualquer momento. Déficit neurológico reversível. Então, é um déficit neurológico que demora mais de 24 horas para desaparecer, porém não deixa sequelas. O acidente vascular cerebral, esse é o mais comum, que pode deixar sequelas variáveis e ter gravidade variável, dependendo do território acometido. E o que a gente chama de AVC em progressão, que são pacientes que em curto espaço de tempo desenvolvem vários fenômenos, desenvolvem vários acidentes vasculares cerebrais. Então o paciente tem um AVC hoje, amanhã ele tem outro, no fim do dia de amanhã ele tem mais um. Então isso também a gente considera uma urgência iminente nesses pacientes. E a isquemia cerebral generalizada, esse paciente já tem uma história mais arrastada, múltiplas obstruções em diferentes territórios, seja carotídeo ou vértebro-basilar. Você faz uma tomografia, ele tem áreas de infarto antigo em vários lugares do cérebro, já são pacientes que têm uma condição demencial avançada por conta desses eventos isquêmicos prévios. Então, essa é uma classificação de acordo com a gravidade dos sintomas e a evolução. E o que é importante no diagnóstico desses pacientes no que toca ao exame físico? Então, primeiro, um exame neurológico, avaliação bem definida de déficits estabelecidos por conta de eventos isquêmicos prévios.
Um exame de pulsos cervicais, temporal superficial e de membros superiores. Por quê? Para você avaliar bem pulso carotídeo, avaliar a circulação de artéria carótida externa através do pulso temporal e eventuais obstruções em artérias subclávias, que também é uma artéria bastante acometida. A ausculta de sopros carotídeos. Então, pacientes que têm obstruções de carótida maiores que 90%, é possível se auscultar um sopro carotídeo na região cervical. Medida de pressão em ambos os membros, para você, da mesma forma que se palpa os pulsos, você avaliar se você tem alguma obstrução em artérias subclávias nos membros superiores. Na propedêutica armada, a gente vai ter o ultrassom Doppler arterial ou duplex scan das carótidas. É um exame de alta sensibilidade e especificidade para a estenose de carótida. Então, ele infere o grau de obstrução de acordo com o aumento da velocidade de fluxo naquela artéria que está sendo estudada. É um exame barato, seguro, é um ótimo exame para screening desses pacientes, porém é um exame que tem algumas limitações, como, por exemplo, pacientes com grandes tortuosidades ou bifurcações altas, você pode não ter uma janela boa para fazer essa avaliação. Além do fato de ser um examinador dependente, então suscetível a eventuais erros humanos de avaliação. A tomografia de crânio com a angiotomografia é um exame muito importante na fase aguda para você, primeiro, diferenciar se é um AVCI ou um AVCH, diferenciar se esse paciente tem lesões antigas, né? Se você já teve outros AVCs prévios, e quando se emprega a reconstrução 3D da vascularização cervical, então você faz esse exame usando contraste e realiza uma reconstrução 3D, essa reconstrução ela guarda 95% de concordância com o exame de arteriografia, que seria o padrão ouro para avaliação da circulação cervical. Então é um exame muito útil na fase aguda e na programação cirúrgica de pacientes que têm uma obstrução carotídea grave. Além disso, é um exame que requer contraste iodado e radiação, então tem como desvantagens expor o paciente a esses riscos. Outro exame é a ressonância nuclear magnética ou angiorressonância. Você vai acabar tendo as mesmas indicações para tomografia. É um exame que tem a vantagem de ser mais sensível para avaliações de lesões de cerebelo pequenas que passam desapercebido pela tomografia. Tem como vantagem também não usar contraste iodado e não utilizar radiação ionizante. Como desvantagem, o que eu já falei na aula de insuficiência arterial crônica vale para cá. Tende a superestimar eventuais estenoses. Então, obstrução de carótida ao redor de 90%. Você faz uma arteriografia, é 60%, 70%. Então, é uma dificuldade do método. E o exame padrão ouro, que você tem uma melhor qualidade de imagem, tanto da circulação cervical quanto da circulação intracraniana. Para a intracraniana é o melhor de todos, é a arteriografia. Então, ela dá a avaliação mais fidedigna do grau de estenose carotídea e a melhor qualidade de imagem para a circulação intracraniana. Porém, é um exame invasivo, onde você precisa de uma punção arterial, cateterização de artérias cervicais. Então, você pode ter desprendimento de placa, dissecção, e pode levar o paciente a um AVC por conta de um exame de carótida, de uma arteriografia de carótida. Então, é um exame que você lança a mão quando você tem uma real chance de precisar dele para programação operatória. Então, não é um exame que se faz rotineiramente nos pacientes assintomáticos, nos pacientes que você não vai tratar cirurgicamente, que não tem obstruções mais graves. Como a gente vai tratar esses doentes? Então, inicialmente, o tratamento clínico. Esse é indicado para todos os pacientes, sejam os cirúrgicos ou os não cirúrgicos, tanto antes de você operar quanto depois de você operar. Consiste em controle dos fatores de risco, uso de antiagregantes plaquetários e uso de estatinas. Igual a insuficiência arterial crônica? Igual, é a mesma doença, é a mesma aterosclerose. Então, as indicações de profilaxia, de prevenção, são as mesmas. E no tratamento cirúrgico, quais são as indicações? A gente tem que dividir os pacientes em assintomáticos, isto é, pacientes que têm obstruções de carótida, mas que nunca desenvolveram sintomas neurológicos, seja de AVC ou AIT, e pacientes sintomáticos, pacientes que já desenvolveram ataque isquêmico transitório ou AVC por conta de uma obstrução carotídea. Um estudo clássico que determinou a indicação cirúrgica para os pacientes assintomáticos
é o ACAS, que é um estudo de 95, e ele postulou que pacientes assintomáticos que se beneficiam do tratamento cirúrgico são aqueles com obstruções de carótida com mais de 70%. Com relação aos doentes sintomáticos, o estudo que determinou, que postulou as bases da indicação cirúrgica foi o NACET, de 91, e ele determinou que todos os pacientes sintomáticos com estenose maior que 70% têm indicação cirúrgica, e os pacientes com estenoses maiores que 50%, porém que apresentem placas heterogêneas ao estudo com Doppler, placas ulceradas ou placas flutuantes, também têm indicação de tratamento cirúrgico. Nesses grupos é que se beneficiou, esses grupos que eu falei aqui, que se beneficiaram do tratamento cirúrgico em relação ao tratamento clínico. E qual que é a indicação, qual que é o procedimento cirúrgico que a gente pode lançar a mão para tratamento de uma obstrução carotídea? Atualmente, o padrão ouro, o melhor procedimento que tem um resultado mais consolidado é a endarterectomia de carótida, que consiste numa incisão cervical, dissecção da bifurcação carotídea, controle proximal e distal, interrupção do fluxo da carótida, arteriotomia e retirada daquela placa que está causando essa obstrução. E isso pode ser complementado com o fechamento, com ou sem a colocação de um PET para aumento do diâmetro, que é o que a gente vê aqui. Aqui é a bifurcação da artéria carótida, e a gente vê uma prótese de PTFE que foi utilizada para você aumentar o diâmetro dessa artéria no fechamento da arteriotomia. Esse procedimento é o padrão ouro para o tratamento da obstrução de carótida. Mas vem ganhando campo a angioplastia de carótida, que consiste em você dilatar essa obstrução e colocar um stent. Com o advento dos filtros de proteção, esse procedimento passou a ganhar mais indicação e ficar com resultados mais confiáveis. Então aqui a gente tem uma obstrução de uma artéria carótida interna, aqui a colocação de um stent e na outra foto o resultado final. Essa imagem aqui mostra o que é o filtro de proteção. Esse dispositivo é posicionado distalmente à artéria e é feito o procedimento e ao final do procedimento esse filtro é recolhido. Eventuais embolizações durante o procedimento, o cérebro está protegido por conta desse filtro. Bom, vamos passar por algumas questões. Vamos começar por aquela questão do início da aula de aneurisma, questão de 2015 da USP Ribeirão. Então, é um homem de 71 anos que é assintomático, com hipertenso tabagista, uma massa pulsátil que foi investigada e realizou um ultrassom com um diâmetro de um aneurisma de aorta abdominal de 4 centímetros de diâmetro e 8 de extensão. Então, um paciente assintomático, aneurisma de 4 centímetros, que está longe do diâmetro de indicação cirúrgica e que, por conta disso, pode ser acompanhado com um exame semestralmente. Então, você pode repetir esse ultrassom de abdômen semestralmente para avaliar se ele tem aumento desse diâmetro. E se em algum momento ele tiver esse aumento, você indica um exame de maior poder diagnóstico. Vamos ver as alternativas. A. Encaminhar para angiotomografia de aorta e agendar retorno ambulatorial em uma semana. Não é uma boa alternativa, você não tem um diâmetro tão grande para submeter o paciente a um exame mais invasivo, que vai ter mais risco para o rim dele e que no momento não é indicado. B. Encaminhar para o hospital de referência em caráter de urgência, também não tem porquê. Encaminhar para ultrassonografia de aorta abdominal para uma nova consulta em 6 meses. Essa alternativa está correta. D. Encaminhar para angiorressonância de aorta com nova consulta em 3 meses. Não tem porquê também. Então, a alternativa correta é a C. Encaminhar para a ultrassonografia de aorta abdominal para uma nova consulta em 6 meses. Aqui uma questão de 2011, da CEPUERD. Um paciente, uma aneurisma de aorta abdominal deve ser manejado cirurgicamente em pacientes do sexo masculino quando o seu diâmetro em centímetros é de A, 3 centímetros, B, 4, 5, C, D, 5,5. Lembrando, a literatura diverge um pouco a respeito disso, mas eu coloquei essa questão para fixar um número na cabeça de vocês, que é o que foi considerado certo, que é os 5,5 centímetros. Então, pacientes têm indicação de tratamento cirúrgico.
A grande maioria dos serviços vão ter como conduta 5,5 centímetros. Alguns serviços têm 5 centímetros como indicação. Na minha opinião, o aluno deve ter na sua cabeça o diâmetro de 5,5 centímetros para indicação. A chance de você acertar mais questões com esse diâmetro é maior. Então, questão de 2011, do Mato Grosso do Sul, da Federal do Mato Grosso do Sul. Quais os sintomas fazem parte da tríade clássica na apresentação do aneurisma de aorta abdominal roto? A. Dor abdominal ou lombar, falta de ar e massa pulsátil. B. Dor abdominal ou lombar, hipotensão e massa pulsátil. C. Dor abdominal ou lombar, náusea e hipotensão. D. Dor abdominal ou lombar, dor torácica e hematoquesia. E E. Dor abdominal e torácica e vômito. Bom, dor abdominal e lombar, a gente sabe que vai ter a grande maioria. Diminuição de pressão, também, a grande maioria. Agora, algumas coisas você exclui algumas alternativas. Falta de ar não é o clássico, então A a gente já exclui. Náusea pode acontecer, mas também não é o clássico, então a gente também exclui. Hematoquesia também não tem porquê, vômito também não. Então a mais correta é a alternativa B. Dor abdominal e lombar, hipotensão e massa pulsátil. Vamos voltar naquela questão da aula de obstrução de carótida. Então, questão de 2006 da Unifesp. Paciente de 80 anos, com hipertensão arterial e dislipidemia. Foi avaliada pelo médico clínico que detectou sopro cervical e solicitou ultrassonografia das artérias carótidas. Foi detectada estenose de 60% da artéria carótida interna esquerda, confirmada por angiotomografia. Qual a melhor conduta? A gente está diante de uma paciente de 80 anos, assintomática, com obstrução de 60%. Então, você não tem indicação de tratamento cirúrgico, a indicação é tratamento clínico. Vamos ver as alternativas. A. Endarterectomia de carótida? Não tem porquê. Não tem indicação. B. Clopidogrel 75 mg dia. Até é uma alternativa boa, porque você é um tratamento clínico e é uma droga que pode ser utilizada. C. Ácido acetilsalicílico 100 mg dia. Essa está totalmente correta. Se sobrepõe à alternativa B, porque é uma droga que você mais amplamente aceita e mais amplamente empregada. Você acaba lançando mão do clopidogrel muitas vezes no paciente que tem alergia ao AS, por exemplo. D. Angioplastia carotídea com stent. Também não tem indicação cirúrgica. E E. Pentoxifilina 400 mg 2 vezes ao dia. Pentoxifilina é um vasodilatador. Você vai ter um benefício em paciente com insuficiência arterial crônica periférica, porém para território carotídeo não tem muita indicação. Então essa está correta. Então a melhor alternativa, a que foi aceita e a que é a melhor de todas, aqui é a C. Ácido acetilsalicílico, 100 mg por dia. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta nos temas de cirurgia vascular e qualquer problema, só entrar em contato. Muito obrigado. Boa noite.